Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Atos capítulo 2, verso 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânime no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Também convido os irmãos para nós irmos para o capítulo de número 4 desse mesmo livro. Nós vamos ler a partir do verso 23. Nos diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, já é a quarta reunião nossa em prol desse capítulo 42, desses versos de Atos 2, 42, né? Então, chegamos ao último pilar pelo qual nós cristãos precisamos estar muito firme diante do Senhor, e nós só temos capacidade de permanecer na presença do Senhor, irmão, se esses 4 pilares for uma realidade para nós. Se ela não for uma realidade, irmãos, nós vamos fraquejar na nossa caminhada cristã, né? Doutrina dos apóstolos, né? A gente já estudou o que é a doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. A comunhão pelo qual nós, depois que a palavra veio para nós e nós cremos na obra de Cristo e sua obra, então nós fomos colocados num corpo. Isso quer dizer comunhão com Cristo e uns para com os outros, né? E também a gente já viu no partir do pão quão é necessário, se nós temos uma comunhão com o Senhor e uns com os outros. O partir do pão é um tempo onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, né?
E nós chegamos então nas orações. Então, se o Espírito do Senhor for gracioso conosco nessa noite, penso que Ele nos dará uma direção adequada, pela qual para nós sondar o nosso coração, estamos adequados diante do Senhor na questão oração, né? Porque, irmãos, se nós não tivermos uma oração adequada diante do Senhor, esses outros 3 pilares não conseguem suportar a nossa carreira cristã, né? Nossa vida que nós vamos estar. E o que me chamou a atenção aqui em Atos 2 foi o verso 46. Olha que precioso. Diariamente perseveravam unânimes. Só essas 3 palavras aqui. Diariamente perseveravam unânimes. Sabe? Então, será que nós temos perseverado diante do Senhor? Sabe, irmãos, é uma luta que nós temos todos os dias, né? Não pense que você vai estar em oásis aqui nessa terra. Depois que você creu no Senhor, você não está mais em oásis. Você está dentro de uma batalha espiritual, e essa batalha nós temos um inimigo que está ferrenhamente, 24 horas, querendo tirar nós da posição que Deus nos colocou. Que nós somos da família de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos da família de Deus. Então nós precisamos considerar isso na nossa vida, para que a nossa luta, para que nós possamos perseverar nessa batalha que nós temos. E nós temos um socorro nessa batalha, que é Cristo. É o lugar mais seguro do mundo, do universo. É aonde Deus nos colocou. Ele nos colocou em Cristo. Essa é a posição nossa. E o inimigo vai tentar tirar nós dessa posição, irmão, todo momento. Ele vai tirar. É por isso que a comunhão ela é importante. A comunhão ela é fundamental entre nós. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter que pedir socorro ao Senhor. E nós pedimos socorro ao Senhor. E o Senhor então traz... Quem Ele vai usar aqui? Ele vai usar os irmãos. Ele vai usar aqueles que estão ao nosso lado. Para que então nós sejamos fortalecidos. Então esse pilar, irmão, oração. Eu penso que é de fundamental importância para nós. Porque ele vai definir todos os outros 3. Sabe, se nós entendemos bem a palavra do Senhor, se nós entendemos bem a comunhão onde o Senhor Jesus nos colocou, e se nós entendemos bem a mesa do Senhor, que é o ápice da vitória de Cristo que Ele nos deu, então nós conseguimos compreender a oração. Porque a oração é a junção desses outros pilares pelo qual nós podemos nos achegar diante do Senhor e saber que Ele é nosso Pai. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então nós vamos ter total liberdade de se achegar diante dEle, com o coração sincero na presença dEle, e então falar com Ele. Porque a oração é isso, irmão. É uma conversa entre 2 amigos. Entre 2 pessoas que se conhecem. Então isso é oração. Agora a questão, muitas vezes nós oramos ao Senhor, a Deus, nós aqui na terra e o Senhor lá no céu. Então parece que nós temos uma distância. Não, irmãos. O Senhor está aqui conosco. Ele está conosco. Ele está aqui junto conosco. Lembre-se sempre lá de João capítulo 14. Verso 23, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, sabe? Então oração é isso, é essa consciência de que nós guardamos a palavra do Senhor, de que nós temos comunhão com o Senhor, e nós temos plena convicção de que Ele nos ama.
então nós temos total liberdade de falar com Ele. Falar com Ele, né? Mas muitas vezes nós agimos na oração como nós temos, muitas vezes, como o filho quer ter uma comunhão com aquele pai muito bravo, aquele pai que é carrasco. E nós muitas vezes olhamos para o nosso Pai Celeste como o nosso pai terreno. Tem muitos pais que o filho tem prazer, mas tem muitos pais que o filho não... Então o filho se espelha no pai terreno para ter essa comunhão com o Pai Celeste. E é totalmente diferente, irmãos. O Pai Celeste, Ele é amoroso. Ele entregou o seu Filho para cada um de nós, né? Então nós vamos ver alguns tipos de oração, para que então nós possamos ter a clareza de como é e qual é o objetivo. Nós nunca vamos esgotar esse tema, mas a gente vai ter alguns textos incentivando os irmãos a buscar outros textos, nas leituras em casa. Então os irmãos vão ter um vasto trabalho aí para pesquisar e buscar em casa, na comunhão, os outros textos para completarem, né? Então a gente vai dar alguns principais que o Senhor nos deu, então a gente vai estar discorrendo com esses textos para que o Espírito possa conduzir a vida dos irmãos. Então, o primeiro aspecto que nós lemos aqui também é Atos capítulo 4, a partir do verso 23. E essa é a oração corporativa. Irmãos, essa é uma oração da igreja. Esta é uma oração daqueles irmãos que têm compromisso com o Senhor. Porque o que está acontecendo aqui nesse cenário? Pedro e João, eles vão para o templo, e ali no templo eles encontram aquele coxo, aquele homem aleijado na porta formosa do templo, pedindo esmola. Então o homem pede algo para eles, e eles olham um para o outro e dizem assim: nós não temos nem prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Levanta-te em nome do Senhor Jesus e anda. Então eles curam aquele homem sai saltando para dentro do templo, dando um testemunho do Senhor. Então Pedro e João são presos. Eles são presos, por quê? Por causa do ciúme. Então prenderam eles e ali eles se mantiveram, só que a igreja estava reunida, a igreja estava em oração por aqueles dois, né? Então acontece que eles passam uma noite lá, mas no outro dia eles são soltos. Eles dão uma chamada muito firme para eles, dizendo: vocês não vão mais falar nesse nome. Então soltaram eles, e para onde que eles foram? Eles foram para a igreja. Então quando eles chegam lá na igreja, aqui no verso 23, uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Então eles falaram: falou para nós não falar mais no nome do Senhor Jesus. Então a igreja toda, unânimes, levanta a voz a Deus, né? E o que eles falam? Agora, se coloque nessa cena. O que você falaria? Senhor, estamos fazendo algo para o Senhor. Estamos cumprindo o propósito que o Senhor deixou para nós. E olha o que estão falando, Senhor. Então nós reclamaríamos para Deus daquilo que nós estamos fazendo. E as pessoas estão nos afrontando. Mas não, irmãos. Aqueles que ouvem, que têm a mente do Senhor, eles levantam a voz, glorificam a Deus, porque veja só como que eles glorificam a Deus no verso 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Sabe, então, olha como eles glorificaram, como eles reconheciam a soberania de Deus na vida deles. Deus é
soberano em todas as coisas. Então eles trazem a palavra, mas o que me chama a atenção aqui é a partir do verso 27, que fala assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Eles se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho, irmãos. O que os principais sacerdotes aqui falaram? Falaram para eles. Para eles, vocês não falam mais nesse nome. Mas aí você percebe que não aparece o nome deles, aparece o nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque quando tocam na igreja do Senhor, estão tocando em Cristo. Se nós olharmos por outro lado, o que o Senhor Jesus falou aqui em Atos capítulo 9 para Saulo de Tarso, quando aquela luz brilhou, quando Tarso ali caiu no chão, os soldados caíram no chão, e então Tarso está lá deitado, Saulo de Tarso, e aquela voz, e aí Saulo então diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Saulo estava perseguindo os cristãos, mas o Senhor disse: você está me perseguindo, né? E aqui é a mesma coisa, irmãos. Quando eles olham, quando eles vão falar, eles não falam, eles estão nos perseguindo, Senhor. Protege nós, Senhor. Não, eles estão perseguindo o teu santo servo, Jesus. Os irmãos compreendem que quando mexe com a igreja do Senhor, não está mexendo conosco. Por quê? Sabe por quê, irmão? Que nós precisamos nos considerar mortos. Não mais nós que vivemos, mas quem vive em nós é Cristo. Será que nós temos essa consciência, irmãos? Então a oração corporativa, ela tem esse foco. Não colocar os nossos interesses, mas os interesses do Senhor. Porque esse é o objetivo. Quando nós nos reunimos como igreja, qual é o objetivo? Nós não vamos orar por nós. Nós temos o tempo para nós orar por nós na nossa casa, é particular, mas quando nós se juntamos, é pelos interesses do Senhor, sabe? Então isso traz algo muito especial para que então nós possamos tocar os céus, sabe? Quando lá em Mateus 18, fala Jesus falando aos discípulos: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem da terra será desligado nos céus, né? Então isso traz para nós, irmãos, o Senhor nos deu um poder muito grande, mas nós precisamos saber usar na dependência do Senhor. Mas muitas vezes nós pegamos aquilo que o Senhor deixou para nós e nós usamos por nosso próprio interesse. Então, irmãos, quando nós colocamos os interesses do Senhor em primeiro lugar, nós saímos de cena. Quem tem que tomar posição é o Senhor, né? Porque quem foi que enviou Pedro e João para aquele templo? Foi Cristo. Foi o Espírito do Senhor que enviou eles. Então a responsabilidade de cuidar é do Senhor. E a responsabilidade de cuidar de você e de mim é do Senhor. Mas muitas vezes nós somos tão fracos, irmãos, que nós não percebemos. E o Espírito Santo ali está clamando: deixa comigo, deixa que eu cuido de você, sabe? Então isso traz, sabe, precisa trazer uma alegria muito grande no nosso coração sobre o que é uma reunião de oração corporativa.
sabe? Na igreja, a gente mede o termômetro de uma igreja fervorosa diante do Senhor é pela reunião corporativa, né? Aí a questão é, quando é que nós temos a nossa reunião corporativa na igreja, né? Quinta-feira. A gente se reúne para orar pelos interesses do Senhor, né? Não pelos interesses particulares nossos, mas pelos interesses do Senhor. Agora a questão é, quantos de nós temos estado presente nessas orações, nessas reuniões, né? Então isso precisa começar a mudar a nossa mente. Sabe por quê? Porque quando então há essa volta para o Senhor, no verso 29, então eles conseguem dizer assim: agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto isso, o Senhor estende a mão para fazer cura, para prodígios, para sinais. Então, tendo eles, no 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, o resultado de uma reunião pelos interesses do Senhor é porque o Senhor responde. Quando a igreja se coloca diante do Senhor para buscar os próprios interesses da igreja, aquela oração não passa do teto. Mas quando toca a realidade espiritual, que é do interesse do Senhor, pode ter certeza, o Senhor vai agir e o Senhor vai dar. Por quê? Porque Ele quer que a igreja avance, porque Ele quer que a igreja se disponha. Porque, irmãos, nós temos aqui nessa cidade quantas vidas que o Senhor tem para nós salvarmos nesta cidade. Quantas vidas! E se nós nos colocar diante do Senhor pelos interesses dele, pode ter certeza que o Espírito vai nos dar coragem, vai nos dar intrepidez, vai nos arrumar circunstância pelo qual nós vamos pregar a palavra e vai trazer luz a cada um de nós, para que nós não nos acovardemos. E lembre-se, esse povo dessa época que eles se reuniam em lugares escondidos. Eles tinham que se reunir em lugares escondidos, e nós temos toda a liberdade hoje, mas parece que nós estamos dormindo ainda. É tempo, como diz lá Efésios, é hora de nós despertar do sono e clamar para aquele que pode todas as coisas, nos dar força e coragem para caminharmos. Então, a oração corporativa tem esse significado, irmãos, e nós temos que levar a sério, porque um dia nós seremos cobrados. Um dia o Senhor vai pedir para nós conta, mas vocês entregaram a situação para mim? Vocês estiveram na minha presença entregando essa situação para que eu pudesse tomar posse, tomar conta e conduzir as pessoas certas no lugar certo, né? Então, quando a gente ora corporativamente pelos interesses do Senhor, o Senhor ele vai agir, ele vai erguer um aqui, outro ali, ele vai dar poder para um aqui, ele vai dar intrepidez para outro ali, mas a obra dele vai. Por quê? Porque não depende de nós, depende dele, né? A questão é, nós queremos orar com esse afinco para que realmente a obra do Senhor avance naquilo que a gente sempre fala assim, ó, por que esse lugar aqui não enche de irmãos, né? E a gente é muito prático em dizer assim, não, mas se nós quiser enchermos aqui, a gente enche rapidinho, é só buscar curas, sinais, a gente enche rapidinho. E a gente não confia
que o Senhor pode encher isso aqui à medida em que nós clamamos a Ele. Quando nós despertar, que nós clamar, Senhor, traz as vidas, porque nós estamos cheios de vida. Lembra-se lá do último verso que nós lemos. E contando com a simpatia de todas as pessoas, viam aquele povo alegre, aquele povo reunido, aquele povo junto. Então eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem traz é o Senhor, sabe? Mas da medida que Ele nos dá a capacidade de nós receber essas vidas, sabe? Então nós temos que orar para que realmente o Senhor nos acorde, para que as vidas venham e as vidas tenham vida e vida com abundância, porque aqui a única coisa que eles pedem ao Senhor, no 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a intrepidez. Então, irmãos, o único objetivo que nós temos aqui é depender do Senhor para que Ele nos encha com o seu Espírito, transborde em nós, para nós poder, com toda a intrepidez, anunciar a palavra do Senhor, aonde nós estivermos, né? E então o Senhor vai trazer vidas. A gente vai ficar surpresa de quantas coisas o Senhor faz, na medida em que nós realmente queremos, à medida que nós temos uma vida no Santo dos Santos, né? Aí o Senhor vai responder todos os nossos, porque o desejo do Senhor é que as vidas sejam salvas. Os anjos, irmãos, queriam pregar o Evangelho. Os anjos queriam, mas anjo não pode dar um testemunho, porque eles só pode dar um testemunho aquele que viu o fato, aquilo que aconteceu, e nós somos testemunha verdadeira daquilo que já aconteceu conosco. Então, na medida em que nós falarmos, nós não estamos falando uma teoria, nós estamos falando daquilo que realmente o Senhor fez em minha vida, e Ele pode fazer na vida da outra pessoa. E a pessoa vai ver também o testemunho meu de vida, para que então ele seja impactado com a palavra do Senhor, né? Então, oração corporativa, irmão. Fica o alerta para cada um de nós, nos colocar diante do Senhor. A gente tem tantos interesses particulares, mas o Senhor tem o seu interesse. Agora a questão é, eu quero me envolver com o interesse do Senhor ou não? Se eu não quero me envolver com os interesses do Senhor, então continuemos do jeito que nós estamos. Um dia o Senhor cobrará de nós, né? Mas se nós quisermos irmos aos pés dele, pode ter plena convicção de que Ele fará maravilhas no nosso meio, para a glória dele, né? Então, irmãos, a oração corporativa é algo extraordinário para as nossas vidas. Capítulo 6, verso 5 em diante. Mateus 6, 5, nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçamos. Então, se nós olharmos para o Senhor sabe das nossas necessidades, por que orar? Né? Por que orar? Se Ele sabe da nossa necessidade. Sabe, irmãos,
Aí nós precisamos lembrar de Gênesis, quando o Senhor fez o homem, colocou no jardim do homem, no jardim do Éden, e todos os dias o Senhor vinha na viração do dia para ter comunhão com o homem. Então os dois conversavam, eu imagino que eles caminhavam e conversavam. Então o Senhor, Ele quer ter essa intimidade conosco. Ele quer ter um papo conosco, para que Ele possa ter uma amizade, porque na verdade é um privilégio para nós termos essa liberdade de conversar com Deus, de pedir a Ele, né? De estar diante dEle, né? Então o Senhor Jesus dá um alerta: ó, vocês não sejam igual os hipócritas, que gostam de orar para as pessoas ficarem vendo que você é espiritual. Então o primeiro aspecto aqui, irmão, é você querer mostrar para as pessoas que você é espiritual. Isso é um erro bastante grande. Por quê? Porque quando nós queremos se mostrar para as pessoas, nós já ganhamos o nosso galardão das pessoas, a recompensa das pessoas, né? Ó, como aquele homem, como aquela mulher sabe orar, né? Não, irmãos. Mas ele diz, ó, quando você vai orar, entra no teu quarto. E aqui não precisa ser o quarto literal mesmo, mas ele diz assim, ó, entra no teu quarto e fecha a porta. Então é um lugar tranquilo, um lugar onde você vai estar ali com a tua mente focada no Senhor. E você vai orar a Ele, né? E Ele, algo que chama atenção, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Agora, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele não, aqui a palavra é, ele vê, né? Mas ele deveria ouvir. Ele não precisa ouvir porque ele já sabe aquilo que nós vamos pedir. Ele já sabe. Agora ele vê o quê? O que ele vê? O que ele vai ver? Aí nós precisamos de outro texto para completar isso. E eu deixo marcado aqui. E vamos andar um pouco lá em Hebreus, para nós compreendermos um pouco o que o Senhor, o que Ele vai ver em nós, quando nós oramos a Ele, né? Hebreus capítulo 10, verso 19, nos diz assim: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Aqui está o segredo. Ele diz assim, porque como é que nós podemos entrar no quarto fechado e orar ao Pai, se nós realmente tomamos a Cristo e sua obra? Porque aqui no começo nós tenhamos intrepidez para entrar no Santo do Santo. Então, para entrar no Santo do Santo, somente aquele que tomou, que os seus pecados, a sua natureza foi colocado sobre a cruz, aquele que foi morto com Cristo e aquele que ressuscitou com Cristo, aquele que experimentou o sangue de Cristo. Então esse pode estar diante do trono da graça, diante do Santo dos Santos. E ali ele está como? E ali ele vai ter um grande, como diz aqui no verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então Deus, quando nós fechamos a porta e oramos a Ele, que Ele vê o nosso coração. Ele não vê aquilo, porque aquilo que nós vamos falar Ele já sabe. Agora Ele quer ver se aquilo que nós estamos falando é uma realidade do nosso coração.
Porque muitas vezes, irmão, nós estamos falando com o Senhor, a nossa mente está voando. Aí depois nós voltamos, o que eu falei para o Senhor? A gente mesmo não lembra. Então nós precisamos saber que nós estamos ali diante do Senhor, e muitas vezes nós vamos ter que ser sinceros com o Senhor. E se nós ser sinceros, com um coração sincero com o Senhor, nós vamos ter que pedir para Ele: Senhor, eu só estou aqui por causa que o Senhor me deu fé. Porque nem fé eu tenho para estar aqui. Mas eu estou aqui porque o Senhor me deu graça, me deu fé. Agora, Senhor, como eu gostaria que o Senhor tocasse no meu coração. Que o Senhor me fizesse para que eu pudesse crer no Senhor. Para que eu pudesse caminhar na Tua presença. Muitas vezes nós temos que falar nós temos que falar aquilo que sentimos no nosso coração. Porque Ele conhece. Ele conhece. Quantas orações, irmãos, que não passa do teto, que Deus nem ouve. Aliás, Ele nem fica. Ele nem fica ali porque há tantas coisas. E Ele não vai ficar. Sabe por quê? Porque Ele quer ver um coração quebrantado diante dEle. Ele quer ver um coração, irmãos, que realmente que olha para Ele e diz assim: se o Senhor não tocar em mim, se o Senhor não vir com a sua graça diante de mim, Senhor, eu não vou para lugar nenhum. Lembra lá de Moisés, lá em Êxodo 32, 33? Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça subir deste lugar, sabe? Então, irmão, nós precisamos ter essa consciência, sabe? Porque Deus é aquele que sonda os corações, né? Então, irmãos, o que o Senhor vê ali no quarto secreto? Ele vê o nosso coração. Ele vê, sabe? Sabe por que Ele vê? Vamos caminhar mais um pouquinho, vamos lá para o Velho Testamento. Vamos lá para Jeremias. Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias 17 é muito precioso nós poder ver. Olha primeiramente aí o verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então o primeiro aspecto que nós precisamos considerar é isso. Maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, o maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia em si mesmo e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então isso é um alerta para nós, porque, irmãos, a carne não tem como agradar ao Senhor, né? Agora veja o verso 7. Olha que contraste precioso. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sabe, então esse é aquele, irmãos, que está diante do Senhor com um coração sincero na presença do Senhor. E aí olha o que acontece com esse homem que espera e que confia inteiramente no Senhor. O verso 8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Olha só. Então esse homem que confia no Senhor, ele não teme as dificuldades. Ele não teme, sabe por quê? Porque ele está confiadamente naquele Senhor, aonde ele está ali depositando toda a confiança, aonde esse homem entrou no Santo dos Santos, não por causa da sua capacidade, mas por causa de Cristo e sua obra. Então essa é a segurança que nós temos de poder ser frutífero dentro das dificuldades, sabe? Podermos dar glórias ao Senhor, né? E aí temos o verso
Esse homem do capítulo 7, do verso 7 aqui, ele confia inteiramente no Senhor. Sabe por que ele confia? Ele não confia em si mesmo, porque o verso 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Sabe, esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Mas daí a gente diz assim: mas peraí, o Senhor não me deu um novo coração? Não, Ele nos deu um espírito novo, que está lá, está aqui em Ezequiel. Ele nos deu um espírito novo, e Ele nos deu um coração de carne. Ele tirou o coração de pedra, porque o coração de pedra não era moldável. Agora, um coração de carne é moldável, né? Então ele nos deu um coração de carne. Por isso que Davi, lá no Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um coração reto. Ele não pediu um coração novo. Que se o Senhor não tivesse nos dado um coração novo, nós estaríamos aptos para ser instruídos e ser obediente a Ele. Mas Ele nos deu um coração de carne. E nesse coração de carne Ele vai trabalhar. É Ele quem vai trabalhar esse coração. Ele que vai moldar esse coração na segunda vontade dEle. É por isso que no verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e não no seu próprio braço. Em compensação, o verso 5... né? Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? E compensação, por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele só pode, quem pode tocar nele é o Senhor. Por isso que no verso 10, ele diz assim, e aí no final do verso 9, ele faz uma pergunta: nosso coração é corrupto e desesperadamente quem o conhecerá? E o Senhor responde no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor, irmãos, é o único que esquadrinha o nosso coração. É por isso que nós precisamos confiar nele. É confiar no Senhor, depositar o nosso coração no Senhor, para que então, irmãos, Ele venha trabalhar em nós, nos dando discernimento. E nós nunca vamos confiar em nós mesmos. Nós vamos estar sempre colocando as nossas ações na presença do Senhor, porque Ele esquadrinha o coração para quê? Para nos dar segundo, então é Ele que expõe o nosso coração. É como Hebreus capítulo 4, verso 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então é a palavra, é esse Senhor que nós temos, que faz com que nós possamos caminhar rumo a Ele mesmo, sabe? Então a oração do quarto fechado tem esse aspecto, sabe? De nós pôr o nosso coração na presença do Senhor, porque Ele conhece. Quantas vezes nós vamos lá diante do Senhor com as nossas dificuldades, colocando para o Senhor, escondendo algumas coisas, mostrando, afinal de contas, se eu falar isso, eu fico bem na presença do Senhor. Não vai ficar bem, porque Ele conhece o teu coração, e Ele não está olhando para aquilo que você está falando, Ele está olhando para o teu coração, se realmente é sincero ou não.
Sabe, então, irmão, muitas vezes nós vamos ter que, se o nosso coração for um coração sincero, muitas vezes nós vamos ter que chegar para o Senhor: Senhor, se o Senhor não tocar em mim, se o Senhor não me dá um meio aqui para que eu obedeça ao Senhor, eu não tenho capacidade. Sabe? É como Davi. Davi, quando ele chega no Salmo 51, irmãos, é uma oração extraordinária que nós precisamos pegar ela e estudar ela para nós podermos ver o nosso coração. O coração de Davi era todo dividido, mas ele tinha um objetivo: ele amava o Senhor, ele queria o Senhor, né? Tanto é que o Senhor ele se tornou um amigo de Deus, né? O Senhor amava Davi. Por quê? Porque ele estava sempre aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos, irmãos. Então, irmãos, essa oração do quarto fechado, ela é muito importante para cada um de nós. Porque, primeiramente, nós só podemos fechar a porta se a obra da cruz é real para nós. Que se a obra da cruz não for real para nós, nós nem vamos conseguir. Aliás, nós podemos até ir no quarto fechado, mas o Senhor não vai estar lá, sabe? Porque para o Senhor estar lá, lembre-se: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Certo? Então, o princípio está aí. Eu creio na obra da cruz, eu confesso que eu estou crucificado com Cristo, né? Porque esse é o primeiro ponto, né? Aonde eu posso me achegar diante do Senhor. Que se não for a obra da cruz, irmãos, o Senhor não tem comunhão comigo. Por quê? Porque eu sou um pecador. Então, quando eu entro na presença do Senhor, quando Deus olha para mim, Ele não vê o Valdecir, Ele vê o Valdecir coberto com o sangue do Filho dele. Então, eu posso permanecer ali e então ter essa comunhão, esse conversar com o Senhor. E nós precisamos entender, irmãos, que a oração é isso, é nós conversarmos com Ele, falarmos aquilo que está no nosso coração, sabe, ter essa comunhão preciosa com o Senhor. Então chama a atenção do Senhor essas verdades tão preciosas, irmãos, né? O tempo já se foi, irmãos. Eu quero só chamar mais uma atenção para nós sobre a oração que a gente faz em relação a outro irmão, né? Eu quero chamar para nós ir lá para Colossenses capítulo 1. A gente ora para alguns irmãos e a gente tem algumas reivindicações para fazer para tal irmão. E a gente sempre diz: ó Senhor, abençoa aquele irmão, dá prosperidade, dá saúde para ele, Senhor. Senhor, abençoa grandemente para que ele seja frutífero para o Senhor. Mas a gente esquece, irmãos, de pedir o principal, sabe? Porque se ele tiver Cristo, ele vai ser próspero. Se ele tiver a vida do Senhor, o Senhor, ele pode ter até falta de saúde, mas ele vai poder glorificar ao Senhor. Sabe, então aqui em Colossenses capítulo 1, verso 9, ele diz assim, Paulo orando, e é um modelo para nós, que ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê, irmãos? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, muitas vezes a gente rodeia por tantos lugares e a gente não pede o principal, irmãos, que é entendimento, sabedoria espiritual.
E aí o verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo poder segundo a sua força, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, irmãos, não tem nada de saúde, não tem nada de prosperidade, tem de entendimento espiritual. E nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa oração, ela precisa tocar o Senhor na vida das pessoas. Senão, irmão, não vai resolver nada. Temos a parte também que tiver algum irmão doente, a gente vai orar pela saúde dele, né? Mas a gente está falando aqui, quando a gente se coloca na oração por um irmão, por uma irmã, ou por uma família, né? Então tem esse objetivo, e a gente quer andar por tantos lugares, e a gente não pede para que o Senhor se revele a essa pessoa, para que o Senhor mostre a sua graça, para que essa vida não olhe para a circunstância que ela está vivendo, mas que ela olhe para o Senhor. Sabe, irmão? Então, nós temos a oração de ação de graças, nós temos tantas orações, irmãos, na palavra, e eu incentivo os irmãos, pesquisem, né? Pegue bons materiais, para que os irmãos vão ver oração de ação de graça, sabe? Então essas, na verdade, são 3 orações aqui que tocam uma realidade espiritual muito preciosa, onde toda a glória é para o Senhor, né? Então nós precisamos, irmãos, que realmente essa verdade tome conta de nós e continue trabalhando em nossas vidas, para a glória do Senhor. Amém?